Olá pessoal, chegamos agora na fase de leitura daqueles tubos, né? Nós tínhamos preparado, foram transferidos o branco para essa cubeta, certo? Esse frasquinho aqui de 1 centímetro por 1 centímetro de largura, cubeta. Aqui dentro o espectrofotômetro, quer dizer, antes de qualquer coisa, foi selecionado o comprimento de onda de 505 nanômetros, espero que estejam vendo aqui, 505 nanômetros, ok? Que é o recomendado para leitura dessa substância, desse cromógeno vermelho, né, cereja. Aqui dentro tem a posição, né, do B, que ele já vai reconhecer como branco. A luz passa nesse sentido aqui, o caminho óptico, tá certo? Tem uma fonte aqui de luz branca, tem um filtro, um sistema que seleciona o comprimento de onda de 505 nanômetros, como já foi colocado aqui. Essa luz passa por aqui, passa pelo caminho óptico aqui, ó, por dentro. Tem um orifício aqui, né, para passagem de luz. Aqui tem um detector e amplificador para gerar o sinal. Então essa luz depois é transformada em corrente elétrica e também é gerado um sinal em absorvância, tá? Ele sabe quanto é que é a luz total e sabe quanto é a luz que passa depois pela cubeta, e ele faz por diferença, ele encontra a absorvância, quanta de luz foi diminuído, né? Foi absorvida, certo? Então já está programado para leitura em 505 nanômetros, que é para esse tipo, para essa coloração, né, que nós obtivemos aqui, certo? Esse é o padrão. Essa aqui foi a amostra, padrão, amostra, e o soro controle, ok? Curiosamente, eu não sabia ainda, mas parece, né, tá muito parecida a cor do padrão e da amostra. Porém, do soro controle parece ter uma diferença. Vamos ver aqui se o espectrofotômetro consegue detectar essa diferença, ok? Em relação ao branco, né, que eu já coloquei aqui, se nós pegarmos aqui o branco, ele realmente está parecendo muito com a água, porém nós vimos que tem uma ligeira coloração, certo? Então tem que ser descontado. Ele já vai descontar diretamente aqui, lendo o branco primeiro, ele tem essa informação. Quando ele for ler a absorvância do padrão de cada um deles, né, ele vai fazer menos, vai subtrair da absorvância desse branco aqui, que é dos reagentes. Então vou colocar aqui a cubeta na posição certa, e com essa parte aqui para passagem, né, da luz, porque se eu colocar assim, né, com essa posição, a luz não passa. Então tem uma posição certa da cubeta aqui, tem que ver por onde que a luz passa para passar aqui, né, certinho por aqui, né? As moléculas têm que estar completamente dissolvidas aqui. Se tiver partículas em suspensão, vai acabar absorvendo pela partícula e não pela propriedade da substância, né, de absorver a luz, porque quando absorve, ocorre um processo de excitação de elétrons. Essa interação entre a luz, né, a radiação, e a molécula é que vai fazer vai levar à absorvância dessa luz. O pessoal usa o termo também absorbância, porque absorbance vem do inglês, então fica assim também. Alguns falam ainda absorbância ou absorvância da luz, ok? Ele pode até ler em transmitância, mas não é muito utilizado mais, é sempre lido em absorvância. E essas cubetas normalmente são padronizadas, tem 1 por 1, ok? Vamos colocar para ler o padrão. Então vamos ver aqui, está na célula 1 padrão, aqui são as opções, vou dar um Enter. Ele está lendo primeiro, setando o branco, né, para justamente poder descontar do valor do branco, blank, aqui, ok? E depois ele vai ler a absorvância e já vai descontar do branco, já vai dar o resultado. Ó, deu 0,297. Eu tinha lido anteriormente,
padrão tinha dado 0,303, mas eu vou botar 0,297. Lembrando que a gente tem que ler em 30 minutos, porque a estabilidade desse cromógeno, segundo o protocolo, a bula, é de 30 minutos. O branco está lá no B, vou manter lá o branco no B, e vou agora substituir. Ele tem até, esse carrossel tem até para 5 amostras, eu vou substituir aqui agora pela amostra. Vamos ler a amostra, vou colocar aqui na posição certinha. Se tiver alguma coisa na cubeta, você passa um papel daqueles de lenço de papel, bem fininho, você não pode arranhar a cubeta, senão essa ranhura também vai interferir nesse processo de passagem da luz. Nada pode interferir que não seja a interação da radiação da luz com as amostras, certo? Vou medir aqui agora o padrão. Desculpa, agora a amostra. Anteriormente foi o padrão. Então vou fazer aqui, estou aqui registrando, tá? Então o padrão foi 0,297, agora a amostra deu uma absorvância de 0,305, tá? Aqui, ó, ABS. ABS é a absorvância, certo? Então ele fez a leitura da absorvância e deu 0,305. Voltando para cá, vamos ler agora depois do padrão, a amostra. Vamos ver o soro controle, quanto que deu, quanto vai dar de absorvância. Depois eu vou passar um esquema desse equipamento por dentro, se vocês quiserem mais detalhes sobre o funcionamento do equipamento. Eu tenho o manual dele na forma digital, eu vou disponibilizar lá depois. Observem que é uma solução totalmente límpida, não tem particulado, certo? Isso é fundamental. E não há ranhura também na cubeta, né? Nenhuma mancha. Você não pode, eu posso colocar o dedo aqui, ó, que é a parte da ranhura dela, que não vai passar luz. Eu posso colocar o dedo, mas aqui, por onde vai passar a luz, eu não posso segurar a cubeta por aqui. Por isso que eu seguro a cubeta aqui em cima. E ela também tem um volume para leitura. Esse 1 ml para ela é suficiente para leitura. Mas tem que tomar cuidado para não colocar um volume a menos do que o necessário, tá? Então eu seguro por cima, porque se eu segurar, mesmo com luva, eu posso sujar, né? Com a mão mesmo, sem luva, eu posso sujar também, passar gordura, deixar opaca. E aí ela vai absorver luz independente, não, e vai sair daquela relação entre a luz, né, a incidência da luz, a radiação, e a absorvância, a lei de Lambert-Beer, lei de Beer. Se lembra? Tem que estar tudo certinho, límpido, para não interferir, para ter só uma relação entre a intensidade da radiação e a interação com as moléculas que estão ali, do meu cromógeno, que vai absorver então a radiação. Fazendo agora a medida do nosso soro controle, vamos ver quanto que vai dar essa absorvância. Em 505 nanômetros. 0,355. Então essa foi a leitura do meu soro controle. Vocês podiam, né? Era possível perceber que ele estava um pouco mais intenso, né? O soro controle estava um pouco mais intenso do que o meu padrão. Se eu pegar ele aqui, certo? E comparar esse soro controle, que foi lido agora, com o meu padrão, eu acho que é possível perceber essa diferença, tá? É que nem sempre os nossos olhos, né, não têm a mesma capacidade que o espectrofotômetro. Então, por isso que a gente tem esse equipamento, justamente para poder ter uma capacidade de leitura mais confiável, ok? Tirando aqui o branco, aqui realmente, né, a gente também não percebe praticamente nenhuma cor na cubeta, mas isso é o principal para a espectrofotometria, ok? Então eu espero que vocês tenham entendido todo o processo. Depois eu vou fazer com o colesterol, vocês vão ver que é muito semelhante, e vamos procurar então entender a diferença
entre a dosagem, né, da glicose e do colesterol, e depois eu vou trabalhar outros métodos. Esse daí que nós fizemos é ponto final, porque nós fazemos a reação por um tempo determinado de 10 minutos. 10 minutos de reação, ok? Só concluindo esse vídeo sobre a dosagem lá no espectrofotômetro, a leitura no espectrofotômetro, lembrando que foram deixados 10 minutos de reação, tá certo? E é chamado ponto final. E toda a glicose foi oxidada pela glicose oxidase presente lá no reagente número 1. O reagente número 1, tá certo? Ele continha um tampão para equilibrar o pH e manter ele em torno de 7,4, que é para funcionamento dessas enzimas, a glicose oxidase e a peroxidase, né? Ele tinha aquele fenol e 4-aminoaspirina, agente 1. Além disso, alguns conservantes e o surfactante, para dissolver bem toda a parte da gordura, tudo que tem ali no soro ou no plasma. Outra coisa, então 10 minutos de reação foi o suficiente para toda a glicose ser oxidada e liberar o peróxido de hidrogênio. Então é chamado ponto final. Tá? Vamos ver outros métodos que são cinéticos e de ponto fixo, que eu vou explicar mais adiante em outros vídeos, com outras dosagens, né, de outras substâncias, outros parâmetros bioquímicos. E é isso. Lembrando que por ter enzimas, a temperatura é importante ser controlada e o tempo de reação no mínimo 10 minutos. O que acontece é que em 10 minutos toda a glicose vai ser oxidada a 37 graus. Se eu deixasse a 20 graus, talvez não desse o tempo necessário para a oxidação de toda a glicose, o resultado ficaria subestimado. Não geraria todo o peróxido de hidrogênio derivado dessa oxidação. Ok? Então eu espero que vocês leiam a bula e façam os exercícios. E vamos lá, vamos tirar essas dúvidas em seguida.